Temos relatos confirmados de objetos voadores não identificados em sua área. No auge da Guerra Fria, no espaço aéreo de uma das mais protegidas bases da Força Aérea Americana, 7 objetos apareceram sem explicação. Estamos procurando cerca de 7 OVNIs. Logo, outros radares os captaram. Os céus do sul da Califórnia mostravam uma estranha atividade. Parece que está ocorrendo uma invasão e tanto. Essas naves militares altamente secretas seriam uma missão de espionagem russa ou outra coisa? Seja o que for, não era para estar ali. Pela primeira vez na televisão, nossa equipe pedirá que as principais testemunhas analisem gravações antissigilosas. Temos um objeto agora sobre o campo. Que revelam outro lado desse misterioso caso. Você é o responsável por OVNIs? Sim, senhor. Isso é fascinante. Chamaram um responsável pelos OVNIs. Por que havia um responsável por OVNIs na base Edwards da Força Aérea? E por que ele mandou um jato interceptar os objetos? Mire à direita e um à esquerda. Ele está subindo. Essas fitas e imagens dos radares obtidas naquela noite finalmente revelarão a resposta? Este é o caso 65102, Código Vermelho. Caçadores de OVNIs, Código Vermelho. Em 1965, a base aérea Edwards, localizada a apenas 150 quilômetros de Los Angeles, Califórnia, era a sede dos mais secretos programas de testes de voo das Forças Armadas Americanas. Mas nesse dia, o protegido espaço aéreo da base foi invadido por objetos de origem desconhecida e que continuaram a pairar perto do local durante 6 horas. Na maioria das vezes, o contato com OVNIs é solitário. Mas essa não foi uma ocasião normal. 9 áreas diferentes testemunharam a espantosa aparição. A torre de controle da base Edwards, onde o primeiro contato visual foi relatado. A pista da base, onde o estranho objeto foi avistado pela segunda vez. A torre de radar da base, que relatou que não havia aviões na área. O Centro de Defesa Aérea de Los Angeles, que checou os radares locais do sul da Califórnia e descobriu que 4 deles haviam captado o objeto. Boron, Riverside, Victorville e San Pedro. E, finalmente, um jato Delta F-106A que foi lançado na tentativa de interceptar os objetos. Algo acontecia no sul da Califórnia, envolvendo 5 instalações militares. E tudo o que se passou foi gravado. Parece que está ocorrendo uma invasão e tanto. Foi uma noite incrível em outubro de 1965, quando os OVNIs invadiram nosso espaço aéreo. E ouvimos isso em primeira mão do homem que estava na torre naquela noite. É uma evidência inacreditável. O primeiro a relatar o incidente foi um controlador de tráfego aéreo da torre da base Edwards, o sargento Chuck Soros. Vi um objeto muito grande e brilhante ao leste do campo e ficou lá durante muito tempo. Em uma rara aparição televisiva, o ex-sargento Chuck Soros, o controlador de voos da base Edwards naquela noite, aceitou discutir o acontecido e, pela primeira vez, analisar as gravações feitas em 7 de outubro de 1965. Vejo luzes piscando, vermelhas e brancas. Na torre de controle, Soros era responsável por todo o tráfego aéreo na base Edwards e ao redor dela. Tinha 12 anos de experiência em orientar todos os tipos de naves militares e conhecia a maioria dos diferentes modelos da base aérea Edwards. Mas estava prestes a testemunhar algo que nunca viria antes e que não poderia explicar. Aconteceu por volta de 1h30 da manhã. Primeiro eu vi um objeto muito brilhante
Chamei outras pessoas da base de operações, o meteorologista e outras 2 ou 3 pessoas que estavam de plantão naquela noite, para que dessem uma olhada, e eles viram a mesma coisa que eu. Temos um objeto agora sobre o campo. Bem em cima do campo? Sobre a base Edwards, indo para o sul. Vejo luzes piscando, vermelhas e brancas. E o capitão confirmou isso. Era baixo demais para ser uma estrela ou coisa assim. Estava a 1.500 metros e isso continuou por muito tempo. Segundo ele, o objeto era verde claro, grande e brilhante, com uma pulsante luz vermelha na base. Mais 3 objetos apareceram. Eram menores, da metade do tamanho do primeiro. Eles ficaram juntos, estavam em um tipo de formação perto uns dos outros, formando um V. Eles desceram até o sul da base. Em certo momento, mais 3 apareceram. Esses 3 voavam de modo independente. Voaram para norte, sul, leste e oeste. Isso aconteceu desde a 1h30, quando avistei o primeiro, até o nascer do sol, quando ficou claro. A equipe da revista UFO se reuniu na base Marte da Força Aérea a cerca de 150 quilômetros do local onde os radares detectaram os objetos em 1965 para conversar com Soros. A gravação de todo o evento de 6 horas que ocorreu em 1965 foi disponibilizada e será apresentada aqui pela primeira vez. Pat, Chuck, Bill Scott, Ted e eu vamos ouvir as fitas das transmissões daquela noite. E depois, você, Chuck e Jeff vão examinar o radar e os mapas. Perfeito. Então vamos. Para mim está ótimo. Então vamos lá. Na base aérea Edwards, em 1965, vários objetos foram avistados se aproximando da base. Todas as comunicações de Chuck Sorrells na torre da base foram gravadas. Pensava-se que essas transmissões secretas estivessem perdidas. Agora eles podem reconstituir um dos mais incríveis casos de contato com OVNIs jamais registrados. Bill Scott, antigo engenheiro de testes da Força Aérea Americana, junta-se à equipe para analisar as gravações que depois foram divulgadas. Essas são as transmissões, as comunicações que ocorreram entre você e o Centro de Defesa naquela noite enquanto os OVNIs estavam no céu sobre a base. É um áudio incrível. Isso mesmo, e as transmissões foram gravadas no Centro de Defesa Aérea de Los Angeles. A equipe passou a ouvir as transmissões a partir da primeira em 7 de outubro de 1965. Está virado para o norte e um está vindo bem rápido. Está vindo do norte para o sul. Do norte para o sul, em Edwards. Isso, tem uma luz vermelha piscando. Tô vendo outra luz vermelha e uma verde movendo-se muito rapidamente sobre o meu campo agora. Eu vou checar o Repcon para ver se há algum movimento na área. Sorrells chamou o Repcon, ou radar de controle, para saber se viram algo. Vocês receberam algum relato de objetos voadores não identificados? Parece que está ocorrendo uma invasão e tanto. Naquele momento, o Repcon não detectava nenhuma nave na área, mas relatos desses misteriosos objetos continuavam a chegar à torre da base. Pode nos fazer um favor? Estamos procurando 7 OVNIs aqui. Não temos certeza se estão em Edwards ou George. São cerca de 7. São vermelhos com luzes verdes e foram avistados. Queremos saber se os detectaram. Estamos procurando uma imagem. Os objetos foram confirmados por 5 sistemas de radares militares diferentes, mas identificá-los seria mais difícil. Quando os vi pela primeira vez, logo que surgiram, pareciam apenas estrelas. Mas vi luzes brancas e verdes que não paravam de piscar. Parecidas com luzes anticolisão de uma aeronave?
Mas nesse ponto você achava que não eram luzes anti-colisão? Sabia que não eram. Os aviões têm luzes anti-colisão nas pontas das asas, em cima e embaixo da fuselagem e no estabilizador. Da perspectiva da cabine, são verdes à direita e vermelhas à esquerda. As cores avisam outros pilotos se o avião está se aproximando ou se afastando. Eu sabia que não era um avião, não era um helicóptero, não era um balão, não era uma estrela, não era nenhum avião de teste que eu conhecesse na época. E havia muitos na base Edwards. É possível que as luzes vistas naquela noite tenham sido de novos aviões secretos, mas Sorrells descarta essa teoria. Eles teriam me avisado se fossem testar algum avião em minha zona de controle, para que eu pudesse afastar outros aviões apenas por motivos de segurança. Mesmo se fosse um teste secreto, Chuck precisaria saber. Segundo Sorrells, havia muitos programas secretos na base Edwards na época. Se algo era testado nessa base, provavelmente era secreto. Nós testamos todos os aviões que chegaram à base Edwards. O SR-71, o Blackbird, o B-70 estavam sendo testados naquela época. Mesmo se fosse um avião muito secreto, não teriam feito o teste sem avisar os controladores de voo. Bom, não podiam não dizer nada. Comunicariam à torre que algo iria acontecer. Não podiam testar nada naquela área sem que o Chuck soubesse. A torre da base Edwards e de vários outros postos militares de radar confirmaram que vários objetos invadiram o espaço aéreo sobre a base Edwards. Ele está subindo. Muito mais alto, está subindo rápido. Parece que está em cima de nós. Esses muitos contatos não identificados ocorreram no auge da Guerra Fria, quando o ataque de um míssil soviético era um temor muito real. A decisão de lançar uma nave de interceptação logo seria tomada. Mas, segundo a fita, o poder de lançar esse avião estava nas mãos de um oficial com um título muito curioso. Todas as bases tinham um responsável por OVNIs. Você é o responsável por OVNIs? Sim, senhor. Tome cuidado. A equipe está reconstituindo o incidente na base da Força Aérea de Edwards, ocorrido em 7 de outubro de 1965. A partir da 1h30 da manhã, um objeto com estranhas luzes pulsantes começou a pairar perto da área de testes da base. 6 objetos menores uniram-se a ele, 3 avançando em formação para o sul e outros 3 movendo-se sobre a base livremente. 5 estações militares de radar californianas captaram o evento. Estou recebendo relatórios da Torre de Edwards, de Victorville e de várias estações de radar sobre os OVNIs. A equipe reuniu não só a testemunha central do evento, o controlador de tráfego aéreo da base Chuck Sorrells, como também pela primeira vez na televisão, as gravações completas, antes sigilosas, das comunicações por rádio e telefone feitas naquela noite. Outra combinação de luzes vermelhas e verdes movem-se muito rapidamente. Naquela noite, após avistar o objeto várias vezes durante mais de 1 hora, Sorrells se comunicou com o Centro de Defesa Aérea de Los Angeles e descobriu que eles também haviam captado os OVNIs. Aqui é o Centro de Defesa Aérea. Vocês receberam algum relato sobre objetos voadores não identificados? O pessoal desse setor se envolveu. Estavam encarregados da defesa aérea da região. Os radares deles captaram os objetos, eu os via, e a torre de George também, e várias pessoas no solo da base também os viam. Enquanto eu falava com o Centro de Defesa, decidimos mandar uma aeronave. Às 2 da manhã, o piloto da base Edwards, capitão Darrell Clark, foi avisado da incursão. Ele saiu até a pista da base com um rádio e binóculos para verificar e avistou os objetos. A seguir, a voz dele quando relatou o que via pelo rádio. Consegui vê-los bem com os binóculos. Parece que não estão com muita altitude. 2 militares qualificados, um controlador de tráfego aéreo e um piloto experiente não acharam que eram aeronaves normais. Mas essas descrições não bastaram para que o setor de defesa aérea tomasse uma decisão.
precisavam falar com um determinado oficial para resolver se lançariam uma aeronave para interceptar os objetos. O tenente responsável pelos OVNIs está dormindo. Acha que devemos acordá-lo e ver se ele quer solicitar uma aeronave para subir e verificar pessoalmente? Isso Aí é está. fascinante. Quer dizer que chamaram um responsável pelos OVNIs. O tenente responsável pelos OVNIs está dormindo. Acho que naquele tempo todas as bases tinham um oficial responsável por OVNIs. Segundo a Força Aérea, investigadores da Divisão de Tecnologia Estrangeira podem ter sido chamados não oficialmente de responsável por OVNIs, mas esse termo nunca foi usado pelas Forças Aéreas para designar um posto oficial. Em meus 9 anos na Força Aérea, nunca ouvi falar disso. Mas será que estavam procurando por naves extraterrestres ou Essa é a qualquer questão, outro com certeza. objeto que não conseguissem identificar? Porque há uma diferença aí. Não sei se procuravam algum tamanho ou forma em particular ou coisa assim. Era qualquer coisa fora do comum, chamada de objeto voador não identificado. No começo da Primeira Guerra Mundial, o exército americano criou uma divisão de dados estrangeiros para estudar os avanços e a capacidade aérea das potências europeias. Na Segunda Guerra Mundial, a divisão se tornou o Laboratório de Dados Técnicos com base no campo Wright-Patterson. O grupo avaliava aviões e equipamentos inimigos quando eram capturados. Depois da guerra, a divisão tornou-se o Grupo de Inteligência Técnica e Científica T2, cujo principal objetivo era garantir a prevenção de surpresas tecnológicas, táticas ou estratégicas de qualquer fonte. Durante a Guerra Fria, o foco principal era a Rússia. Mas em 1947, essa divisão estudou o emergente fenômeno dos OVNIs no projeto SIGN e em 1952 criou o projeto Blue Book para dar continuidade ao estudo dos OVNIs. Em 1961, o grupo passou a se chamar Divisão de Tecnologia Estrangeira. Seus oficiais não eram enviados a qualquer base, e sim apenas a aquelas que eram de interesse da Força Aérea. Não era incomum que oficiais da divisão estivessem na base Edwards, devido às suas funções de centro de testes para aviões das Forças Aéreas Americanas e outros, inclusive estrangeiros. O oficial era consultado sempre que um objeto não identificado era avistado, fosse uma nave soviética suspeita ou qualquer outro objeto não imediatamente reconhecido pelo pessoal da base. Objetos que não foram identificados, que não sabiam o que eram, invadiram o espaço aéreo sobre a base Edwards da Força Aérea e se aproximaram das pistas. Por que não enviamos aviões? Isso não é muito frequente. Primeiro tiveram que verificar quais eram as normas, quem tinha poder para autorizar. Realmente foi um evento incomum. Imagino que naquela época era algo que precisávamos improvisar. Eu não tinha nenhuma instrução ou norma sobre o que fazer. Era preciso tomar uma decisão e agir. Não se sabia ao certo o que eram esses objetos, mas como não havia nenhuma norma a respeito e os OVNIs não pareciam ser uma ameaça, nenhuma ação foi tomada até que o oficial responsável falasse com a torre. Eles foram chamar o responsável por OVNIs para saber se ele quer solicitar um avião para subir e verificar pessoalmente. Pelas transmissões de rádio e conversas pelo telefone, de repente soubemos que a base tinha um responsável por OVNIs. O que ele fazia? Procurava discos voadores? Mesmo que não procurasse discos voadores e só cuidasse de quaisquer objetos não identificados, é uma novidade e tanto. Apesar de a Força Aérea negar, ano após ano, que os OVNIs existem, eles tinham um responsável por OVNIs. Às 3 da manhã, mais de 90 minutos após a primeira aparição, o responsável por OVNIs ligou para a torre e tentou determinar a origem dos objetos junto ao Centro de Defesa Aérea de Los Angeles. O centro confirmou que 5 radares diferentes haviam captado os objetos. Vocês lançaram algum balão da base Edwards?
Balão? Isso. Não que eu saiba. Edwards não tem esse tipo de transmissor, então duvido que tenham lançado. Não teria um motivo. Não teria um motivo? Não a seção meteorológica. Da base Edwards? Não. Entendo. Esse era o diretor do Centro de Defesa de Los Angeles, falando com o meteorologista da base e perguntando se haviam perdido um balão. E ele disse que não, porque não tinham na base esse tipo de equipamento e, portanto, não poderiam ter lançado um balão. Edwards não tem esse equipamento. Não lançaram um balão meteorológico. Ele diz claramente na fita que não lançaram um balão, mas o relatório escrito declara explicitamente que um balão foi lançado naquela noite. Na verdade, isso não aconteceu, mas está no relatório confidencial. O relatório oficial da Força Aérea Americana declarava que os objetos voadores eram balões meteorológicos. Se os objetos de fato eram balões, por que tomaram a decisão de enviar um jato ao local? E o que o piloto viu? Eram aproximadamente 7 objetos. Moviam-se velozmente, permaneceram na área algum tempo e subiram de repente. Em 7 de outubro de 1965, várias testemunhas viram diversos objetos sobre a base Edwards da Força Aérea. Um documento da Força Aérea Americana, divulgado recentemente, declara que o objeto era um balão meteorológico, mas segundo o áudio da torre, a base não era capaz de lançar tal equipamento. Vocês lançaram algum balão da base Edwards? Balão? Isso. Não que eu saiba. Edwards não tem esse tipo de transmissor, então duvido que tenham lançado. Não teria um motivo. Mas o responsável por OVNIs, que entrou em contato com a torre, procurava uma explicação mais racional e continuou a afirmar a teoria do balão meteorológico. É muito difícil um balão ir de norte para o sul com pouca altitude e vento vindo do oeste a 2 nós. Se o vento vinha do oeste e um deles ia do norte para o sul e depois virou para o oeste, seria muito difícil virar contra o vento. Então, os objetos não tinham as características de balões. Um relatório dizia que nenhum fora lançado naquela noite, mas no relatório confidencial dizem que um balão foi lançado. Na verdade, segundo o relatório, os objetos foram descritos 3 vezes como balões meteorológicos, apesar de todos os indícios do contrário. E esses balões meteorológicos costumam ser iluminados? Não. Não tem luzes? Não. A única outra explicação dada pelo responsável por OVNIs era que o objeto podia ser um avião, contradizendo o relato de Sorrells e do piloto que estava na pista, Darrell Clark. Sorrells deu sua opinião. O responsável por OVNIs acha que é um avião. Eu não acho. O responsável por OVNIs disse que parecia um avião. Ele não era um piloto capacitado, não era nada a não ser o responsável por OVNIs. Não sei qual era a sua função normal. Mas um controlador de tráfego aéreo disse que não era um avião. Um piloto na pista disse que não era um avião. Mas o responsável por OVNIs achava que era. Bill, você acha que era a função do responsável por OVNIs desconsiderar o caso? A Força Aérea estava pesquisando discos voadores em 1965, só parou em 1969. Então, a função desse oficial era descartar esses objetos em vez de pesquisá-los? Eu acho que são especulações, Bill. Concordo com Chuck. Ele não era piloto, não devia ter nenhuma função ligada à aviação. Tudo o que sabia sobre aviões é que tinham luzes vermelhas, verdes e brancas. Ele disse, parece um avião. Não era conspiração, era só inexperiência. Ele não sabia do que falava. Não se sabia o que era o objeto, mas chegou-se ao consenso de que seria preciso ver de perto o enigma que pairava no espaço aéreo da base. Mas os únicos aviões estavam armados com mísseis nucleares que precisavam de autorização para ser lançados.
Essas aeronaves tinham como fim específico proteger os Estados Unidos de um ataque. Tinham armas nucleares para o caso de um ataque ou contra-ataque imediato ser necessário. Lançar um desses F-106 no espaço aéreo americano sem saber o que eram os objetos era arriscado demais. Não podemos usar os aviões de alerta. Só os pilotos do Zoom 06. É só o que temos. É só o que tem? É só o que temos, apostos. Eu suponho que a essa altura já era perto das 4 da manhã. Tudo tinha começado havia 3h30 ou 4 horas, porque no momento em que o avião decolou, entrou em posição e tentou alcançar os objetos. Eles já tinham subido, se posicionado e já não eram tão visíveis quanto antes. Acha que alguém retardou a decolagem ou era um procedimento normal? Era um procedimento normal, porque não tinham um avião sem armas e também não tinham um piloto. Não temos nenhum avião? Mas já faz 1 hora. Por que não temos ninguém para pilotar? Nós precisamos de autenticação para a decolagem com a arma a bordo. Não podiam usar o primeiro piloto para o avião de alerta, então tiveram de chamar um segundo piloto que não estava nem de plantão. Precisaram tirar alguém da cama para pilotar o avião. O avião que está decolando agora não está carregado, certo? Não está carregado. Quando finalmente conseguiram autorização para lançar um avião interceptador, já passava das 3 da manhã. O piloto e o pessoal de terra tiveram de ser acordados para a missão. Basicamente estavam equipados para procurar aviões russos que vinham de fora. Isso acontecia dentro do nosso espaço aéreo, então não havia um procedimento padrão. Quando o avião decolou, o Centro de Defesa e Sorrells guiaram o piloto para se aproximar dos objetos, mas havia um problema. A essa altura, eles já haviam se afastado da base. Ele decolou para verificar e dirigiu o radar interceptador para eles, mas foi difícil orientá-lo para chegar à área. Eu orientei o avião, alinhei-o com a pista e lhe dei a direção. Pode avançar pela pista. Acho que é 01 a este bordo 040. Ele chegou a 12 mil metros de altitude. Falei com o diretor e ele perguntou como ele estava. Eu disse, está se aproximando. Ele está mais para a esquerda agora. Um para a direita, outro para a esquerda. Ele se aproximou e eu disse, está baixo. Torre, como estão as coisas? Está baixo. Tem de subir mais. O objeto subia muito rápido. Ele está subindo. Está a 12 mil metros, eu disse. Continua abaixo. Está muito baixo. Baixo? Está a 12 mil metros. Continua abaixo. Mas enquanto o piloto se aproximava, os objetos se afastaram cada vez mais, até que finalmente desapareceram. Sumiram da vista e do radar. Ele se deslocou agora para cerca de 145 graus. Está a cerca de 65 quilômetros e muito alto. Está quase invisível agora. Qual é sua avaliação? Foi um fato incomum para todos os profissionais envolvidos. A única opinião leiga que eu vi foi a do responsável por OVNIs, que pensava que era um avião. As fitas agora divulgadas só são o começo. O piloto Capitão Clark, que nunca falou sobre esse incidente e que não imaginava que seria investigado no futuro, escreveu uma carta à esposa descrevendo o que vira naquela noite de outubro. Capitão Clark. Sim? O que você acha? Logo que viu o objeto, ele se aproximava vindo do norte. Eu vi luzes pulsantes e não giratórias. Olhei com os binóculos. Parecia que tinha uma pequena nuvem na frente. A equipe acabou de ouvir gravações de um incidente que ocorreu na base Edwards da Força Aérea em 7 de outubro de 1965. Aqui é a torre da base Edwards. Um objeto se move para o sul.
Chuck Sorrells, o controlador de voo que estava na torre naquela noite, descreveu os estranhos objetos que pairaram no espaço aéreo da base durante quase 6 horas. Mas Sorrells e as gravações não são as únicas fontes da verdade por trás do que a Força Aérea chama de o incidente. O capitão Daryl Clark era o piloto de plantão na base Edwards naquela noite. Parece que está a pouca altitude, a 3.000 metros. Sua voz está nas fitas. Foi um pouco mais para oeste e ganhou uma enorme altitude. Após décadas de silêncio, Clark sentiu o impulso de relatar suas experiências daquela noite em uma carta para sua mulher. Esta carta é importante porque o capitão Daryl Clark era o oficial mais graduado de plantão e o relato dele corrobora o do Chuck Sorrells. Ambos mantiveram segredo o máximo que puderam. Mas esse incidente não saiu da cabeça deles durante décadas, até que decidiram contar o segredo a alguém. A equipe recebeu a carta de Sam Sherman, o homem que reconstituiu o áudio das transmissões feitas naquela noite. Sherman a obteve com o filho de Clark. Eu estava de plantão na base Edwards, na Califórnia, e era o oficial mais graduado. Por volta das 2 horas, eu recebi uma ligação do controlador de voo. Disse que OVNIs haviam sido relatados e captados por radares. Aqui é o capitão Clark. Capitão Clark, aqui é o tenente Reed. Recebemos relatos sobre objetos voadores não identificados na sua área. Ok. Enquanto eu observava o céu, notei uma luz pulsando a noroeste da minha posição, indo para o sul a cerca de 300 metros do chão e cerca de 300 nós. Então um OVNI nivelou e continuou a subir. Ergueu-se no espaço até que finalmente sumiu de vista. Daryl A. Clark. O incidente foi comentado no dia seguinte pelo pessoal da base que não estivera presente. O piloto George Merritt trabalhava na base Edwards na época e lembra da atmosfera em torno do caso. Meu nome é George Merritt. Eu me formei pela Escola de Pilotos de Testes da base Edwards da Força Aérea. Quando cheguei na manhã seguinte, todos falavam das estranhas luzes que haviam sido vistas ao sul da base de madrugada e no começo da manhã. Todos comentavam como se fosse um programa de TV. O que era aquilo? O que você acha que era? Merritt confirmou o motivo de a Força Aérea demorar tanto para lançar um avião de inspeção. A começar pelo presidente, eles precisavam decidir, o Pentágono precisava decidir se aquilo representava uma ameaça, se queriam enviar aviões com mísseis para identificar os objetos e abatê-los. Levamos isso muito a sério. As luzes não apresentavam nenhuma ameaça à base Edwards. Ninguém lançava bombas, disparava mísseis e outras armas ou descia de paraquedas. Nada que fosse uma ameaça para a base Edwards ou para a defesa aérea dos Estados Unidos. O relato chegou a uma pessoa que era responsável por OVNIs, correto? Correto. Era o capitão John Balent. Capitão John Balent? Era da Divisão de Tecnologia Estrangeira de Wright-Patterson. Isso significava que havia projetos confidenciais e secretos na base Edwards e que ele precisava mandar relatórios a respeito a seus superiores. Foi quem escreveu e assinou o relatório oficial que seguiu pela cadeia de comando. Ele escreveu o relatório oficial e não alguém da base Edwards. Esse relatório oficial da Força Aérea era o mesmo que dizia que um dos objetos era um balão meteorológico. Seria de fato uma tecnologia confidencial que Balent não tinha permissão para revelar ou desconhecia? Durante a reconstituição das fitas de áudio, Sam Sherman ligou para Balent para discutir o incidente. Mas Balent se recusou a comentá-lo e não se interessou em participar da investigação. Acho o seguinte, 1 ano e meio antes, quando eu era aluno da Escola de Pilotos de Testes, o presidente Johnson anunciou que o YF-12 Blackbird estava na base Edwards. Vi um deles na pista.
A primeira vez que vi o Blackbird, eu não sabia nada sobre Groom Lake, nem sobre a Área 51. E então, o caça mais magnífico que eu já vira entrou na pista. E eu era piloto de caça, mesmo assim eu não sabia. E qual a relação desse avião com o incidente? Bem, o que eu pensei no início foi as luzes avistadas deviam ser de algum avião que faz parte de um programa confidencial. A área restrita, onde nós pilotos de testes fazíamos nossos testes de voo, era na mesma área da base Edwards que existe hoje. Começa a 8 ou 9 quilômetros ao sul da pista e vai para oeste, norte e leste. Então, os aviões eram testados ao norte da base Edwards da Força Aérea. Segundo Merritt, toda a tecnologia confidencial era testada em uma área específica ao norte da base Edwards. Mas essa área não corresponde aos locais onde os objetos não identificados foram vistos. O relatório oficial da Força Aérea disse que eram... luzes não identificadas vistas na base. Certo, foi o que aconteceu, mas o capitão Ballant disse que eram aviões. Não foram identificadas, é tudo o que posso dizer. Mas ele acha que o caso não foi concluído. Estou feliz porque reabriram o caso dos objetos voadores não identificados que foram vistos em Edwards. É algo em que também tenho pensado há 40 anos. Esses objetos seriam OVNIs que invadiram o espaço aéreo militar americano? E o que Chuck Soros, Darrell Clark e as estações de radar captaram em 7 de outubro de 1965? Estamos avistando 7 OVNIs. A equipe examinará a última peça do quebra-cabeça, as imagens dos radares do Centro de Defesa Aérea de Los Angeles. Parecem alvos múltiplos. Com a ajuda de testemunhas, gravações sigilosas e relatos escritos inéditos, a equipe revelou muitas evidências sobre a noite de 7 de outubro de 1965 na base Edwards da Força Aérea. Estou recebendo relatórios da Torre de Edwards, de Victorville e de várias estações de radar sobre OVNIs. O último passo é verificar as imagens oficiais da estação de radar de San Pedro naquela noite. Imagens que o relatório oficial atribuiu a uma propagação meteorológica anômala. Esse fenômeno é causado por uma inversão térmica. A atmosfera da Terra resfria quando a altitude aumenta. Mas uma inversão pode acontecer quando a temperatura não diminui ou, em casos extremos, aumenta com a altura. Quando isso ocorre, a camada mais quente age como uma tampa, que causa retenção de névoa ou poluição sob a camada, provocando dados falsos nos radares. Edwards está observando do chão. 2 torres estão observando e agora os detectamos no radar. E estamos seguindo os sinais. O analista de radares John Kirk ajuda a equipe a interpretar as imagens e a descobrir o que esses objetos podem ser. Vou me encontrar com o engenheiro de sistemas de radar John Kirk, que já trabalhou com as Forças Armadas e lida com radares há mais de 50 anos. Meu nome é John Kirk, sou engenheiro de sistema de radares. Essas são as imagens dos radares instalados em Fort MacArthur, obtidas em San Pedro durante aquela noite em 1965. As imagens foram captadas em intervalos, criando uma linha que descreve o movimento dos objetos durante todo o incidente. Estão se movendo e subindo lentamente, e foram confirmados pelo radar. As imagens são bastante típicas. Esta é a tela e estes são os marcadores. Elas indicam que o radar captou alguns alvos móveis e lhes atribuiu algumas informações, como podem ver aqui. Nas imagens de radar, estas são as áreas identificadas como alvos móveis. Temos alvos múltiplos. Parecem alvos múltiplos e, passando pelas imagens, nós vemos algumas mudarem. Vamos ver quantos são. Parece que são 4, 5 ou 6 alvos. Kirk contou 6 alvos nas imagens de radar.
Mas isso não descarta a teoria da propagação anômala. A propagação anômala pode ser causada por inversão climática ou talvez por nuvens de tempestade ou então umidades no ar. Há muitas anomalias atmosféricas. Vocês imaginam o que pode ser? Não, sabemos tanto quanto vocês. É difícil acreditar que seja propagação anômala. Se fosse propagação, nós teríamos aqui uma mancha e não um ponto nítido. Quer dizer então que não parece propagação anômala? Parecem pontos individuais. Segundo Kirk, a propagação anômala apareceria como uma mancha, mas as imagens parecem ser de alvos independentes. Parecem alvos? Sim, parecem alvos. De que tipo, eu não posso dizer. Eu não posso dizer. Parecem alvos e parece que os radares funcionavam bem. Além disso, 5 radares separados não captariam os mesmos dados falsos ao mesmo tempo. Kirk não sabe o que eram os objetos, mas está impressionado com o número de evidências em torno do caso. Um piloto escreveu o que ele viu, um controlador disse o que ele viu. São muitas informações convergentes. Eu não posso refutá-las. Com base nessas imagens, parecem trajetórias. Não parece propagação anômala. Parecem autênticas. Há 3 objetos nítidos. Não é nada climático, não são ruídos. Eles captam o objeto, mas não veem a nave. Não, eles não sabem o que é. O ex-meteorologista do Serviço Meteorológico Nacional, William Puckett, também tem evidências que sugerem que as imagens de radar não podem ser explicadas por propagações anômalas. Na noite de 7 de outubro de 1965, segundo o Centro Climático Nacional, a atmosfera estava muito seca e não houve inversões térmicas, 2 circunstâncias que podem criar falsas leituras de radar. Sem essas condições, a probabilidade de ter sido uma propagação anômala é praticamente zero. As condições na base Edwards da meia-noite às 6 da manhã eram de céu claro, temperaturas amenas e pouco ou nenhum vento. A visibilidade era de 56 quilômetros. Nessas condições, a distorção ou identificação errônea de objetos celestes como Júpiter, Saturno ou outros astros são muito improváveis. Mas após o incidente e a subsequente investigação, as Forças Armadas decidiram manter em sigilo todos os registros relativos ao caso. A explicação era que as imagens de radar eram falsas e que as testemunhas haviam identificado apenas objetos celestes, apesar de as evidências descartarem essas teorias. Eu acho que é espantoso que objetos voadores não identificados possam ter invadido o espaço aéreo militar restrito nos Estados Unidos assim, impunemente. Segundo os relatos nas fitas, as imagens de radar e o relato feito por Sorrells, os objetos não tinham as características de nenhum avião conhecido até então ou depois disso. Tá muito mais alto do que da primeira vez. Essas gravações de acontecimentos reais sempre me dão arrepios. Outra combinação de luzes vermelhas e verdes movem-se muito rapidamente. Quando nós ouvimos todas as pessoas que estiveram envolvidas, percebemos que muitas delas não sabiam o que estava acontecendo. Na base Edwards, a gente vê de tudo. O áudio é a prova definitiva. Está subindo. Está muito mais alto, sobe rapidamente. Está bem em cima de nós. Mantiveram a fita em sigilo por 30 anos. O que precisava esconder? Armas secretas? Não. Radares especiais? Também não, eram OVNIs. Mais de 40 anos depois, o incidente na base Edwards da Força Aérea continua inexplicado. Hoje, o lema do Centro de Testes de Voo da base é Ad Inexplorada, até o inexplorado. Uma descrição bastante adequada para aquela noite em outubro, em que se deu a mais instigante e menos conhecida aparição de OVNIs em toda a história. Por volta de 1h30 da manhã. Primeiro eu vi um objeto muito brilhante. Chamei outras pessoas da base de operações, o meteorologista e outras 2 ou 3 pessoas que estavam de plantão naquela noite, para que dessem uma olhada, e eles viram a mesma coisa que eu.
Temos um objeto agora sobre o campo. Bem em cima do campo? Sobre a base Edwards, indo para o sul. Vejo luzes piscando, vermelhas e brancas. E o capitão confirmou isso. Era baixo demais para ser uma estrela ou coisa assim. Estava a 1.500 metros e isso continuou por muito tempo. Segundo ele, o objeto era verde claro, grande e brilhante, com uma pulsante luz vermelha na base. Mais 3 objetos apareceram. Eram menores, da metade do tamanho do primeiro. Eles ficaram juntos, estavam em um tipo de formação perto uns dos outros, formando um V. Eles desceram até o sul da base. Em certo momento, mas... Ele está subindo. Essas fitas e imagens dos radares obtidas naquela noite finalmente revelarão a resposta? Este é o caso 65102, Código Vermelho. Caçadores de OVNIs, Código Vermelho. Em 1965, a base aérea Edwards, localizada a apenas 150 quilômetros de Los Angeles, Califórnia, era a sede dos mais secretos programas de testes de voo das Forças Armadas Americanas. Mas nesse dia, o protegido espaço aéreo da base foi invadido por objetos de origem desconhecida e que continuaram a pairar perto do local durante 6 horas. Na maioria das vezes, o contato com OVNIs é solitário. Mas essa não foi uma ocasião normal. 9 áreas diferentes testemunharam a espantosa aparição. A torre de controle da base Edwards, onde o primeiro contato visual foi relatado. A pista da base, onde o estranho objeto foi avistado pela segunda vez. A torre de radar da base, que relatou que não havia aviões na área. O Centro de Defesa Aérea de Los Angeles, que checou os radares locais do sul da Califórnia e descobriu que 4 deles haviam captado o objeto. Boron, Riverside, Victorville e San Pedro. E, finalmente, um jato Delta F-106A que foi lançado na tentativa de interceptar os objetos. Algo acontecia no sul da Califórnia, envolvendo 5 instalações militares. E tudo o que se passou foi gravado. Parece que está ocorrendo uma invasão e tanto. Foi uma noite incrível em outubro de 1965, quando os OVNIs invadiram nosso espaço aéreo. E ouvimos isso em primeira mão do homem que estava na torre naquela noite. É uma evidência inacreditável. O primeiro a relatar o incidente foi um controlador de tráfego aéreo da torre da base Edwards, o sargento Chuck Soros. Vi um objeto muito grande e brilhante ao leste do campo e ficou lá durante muito tempo. Em uma rara aparição televisiva, o ex-sargento Chuck Soros, o controlador de voos da base Edwards naquela noite, aceitou discutir o acontecido e, pela primeira vez, analisar as gravações feitas em 7 de outubro de 1965. Vejo luzes piscando, vermelhas e brancas. Na torre de controle, Soros era responsável por todo o tráfego aéreo na base Edwards e ao redor dela. Tinha 12 anos de experiência em orientar todos os tipos de naves militares e conhecia a maioria dos diferentes modelos da base aérea Edwards. Mas estava prestes a testemunhar algo que nunca viria antes e que não poderia explicar. Aconteceu. Temos relatos confirmados de objetos voadores não identificados em sua área. No auge da Guerra Fria, no espaço aéreo de uma das mais protegidas bases da Força Aérea Americana, 7 objetos apareceram sem explicação. Estamos procurando cerca de 7 OVNIs. Logo, outros radares os captaram.
Os céus do sul da Califórnia mostravam uma estranha atividade. Parece que está ocorrendo uma invasão e tanto. Essas naves militares altamente secretas seriam uma missão de espionagem russa ou outra coisa? Seja o que for, não era para estar ali. Pela primeira vez na televisão, nossa equipe pedirá que as principais testemunhas analisem gravações antissigilosas. Temos um objeto agora sobre o campo. Que revelam outro lado desse misterioso caso. Você é o responsável por OVNIs? Sim, senhor. Isso é fascinante. Chamaram um responsável pelos OVNIs. Por que havia um responsável por OVNIs na base Edwards da Força Aérea? E por que ele mandou um jato interceptar os objetos? Mire à direita e um à esquerda.